Boa noite, boa noite. O pessoal vai entrando. Sejam bem-vindos para a nossa live de quinta-feira. A gente vem sempre desenvolvendo vários tópicos e vários conceitos em torno de um tema que é extremamente importante para todos nós, né? Falar sobre energia, sobre saúde, disposição, vitalidade. Quem é que não deseja ter isso hoje, não é verdade? E mesmo quem não deseja, talvez nem ache muito importante, mas precisa, não é? Para qualquer coisa que a gente deseje fazer na nossa vida, para tudo aquilo que a gente acha que é importante, seja o nosso convívio social, seja o nosso trabalho, né? Relações familiares, enfim, qualquer coisa depende de termos mais energia, né? A gente precisa ter disposição. O nosso tema é longevidade. Longevidade, leve sua vitalidade às alturas, agora mesmo, né? Quem não gostaria de fazer isso? Boa noite para o pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. Então vamos lá, enquanto o pessoal vai chegando, a gente já vai começando para privilegiar e aproveitar a companhia de quem entrou no horário, não é? Igor, Nalícia, Luzia, quem mais que passou por aqui? A Isa. Opa! Então vamos lá. Hoje nós vamos cruzar dois conceitos que são longevidade e vitalidade. Para começar, eu gostaria de perguntar o seguinte, né? Como a gente colocou na descriçãozinha da nossa chamada, lá no feed, quando a gente pensa em alguma coisa que a gente deseja, ou alguma coisa que a gente precise, será que a gente está realmente disposto, feliz, em aguardar para um futuro algo que a gente precisa hoje? A gente pode começar falando simplesmente a respeito de saúde, né? Que é algo que todo mundo tem referência, todo mundo conhece, né? O conceito de saúde. Então, quando a gente pensa em saúde, se você precisa ou quer mais saúde ou uma saúde melhor hoje, você fica feliz e satisfeito em acreditar que você terá daqui 1 ano, 5 anos, 30 anos? Você passaria 20, 30 anos da sua vida realizando uma série de coisas, às vezes desgastantes, às vezes que você não gosta muito, às vezes até que você não concorda, para que depois de 20 ou 30 anos você pudesse desfrutar de saúde e bem-estar? E isso não vale apenas essa reflexão para a saúde, vale também para trabalho ou qualquer outro resultado. Inconscientemente, todos nós sabemos que não é agradável, né? Não é algo que a gente espera. Eu até poderia dizer que a gente não acha muito justo ter um grande esforço, um grande desgaste, entre aspas, um grande sacrifício para desfrutar de algo só lá na frente, não é? Eu sei que muitas vezes a gente ouve, até talvez faça parte do senso comum ao longo da nossa vida, dizer que a gente precisa se dedicar, precisa se esforçar, é necessário gastar, né? Dedicar, depositar muito sangue, suor e lágrimas para que a gente tenha alguma coisa. Mas eu gostaria que vocês fossem sinceros com vocês mesmos e me dissessem: de fato vocês aceitam isso? De fato vocês acham que é justo todo esse sacrifício para depois a gente realmente conseguir desfrutar de algum resultado? É claro que é fato que sempre que a gente constrói algo, existe um tempo necessário para essa construção, não é? Existe sim dedicação, existe sim esforço para que depois a gente veja o fruto, né? Por exemplo, se a gente pensa em uma laranjeira, né? Um pé de limão, de pêssego, a gente não espera plantar uma semente hoje e amanhã já estar colhendo. É claro que são anos para que o pé cresça e venha de fato a se tornar maduro e possa frutificar.
Então, eu não estou dizendo que não existe um tempo, um esforço e um processo para que a gente chegue a um determinado resultado. Mas será que esse resultado, ou esse tempo, ele não costuma ser exagerado demais? Né? Coloquem aqui o que vocês acham nos comentários para eu saber o que vocês pensam a respeito. Será que a gente não pode dar uma encurtada? Né? Eu não diria ter pressa, né? Eu não estou falando da gente querer as coisas o mais rápido possível, mas que pelo menos fosse em um tempo hábil, fosse algo mais justo, né? Mais adequado, não é? Como que a gente pode fazer isso? Então, o primeiro conceito que eu gostaria de discutir com vocês é falar que longevidade, para quase todo mundo, é uma referência do futuro. E eu até diria que a maioria das pessoas compreende por longevidade viver para sempre, viver muito mais do que outras pessoas, né? Passar dos 150, quem sabe 200 anos, como algumas pessoas que a gente tem relatos aí na história, né, que viveram 400 anos, 500 anos, 800 anos, e a gente até acha que é só uma fábula, né? Isso não é verdade. Mas será que a gente não pode viver bastante? De fato, isso é possível. Nós já temos aí várias comprovações e relatos a esse respeito. Porém, não é sobre esse tipo de longevidade que eu quero conversar hoje, porque, de fato, ainda hoje, na prática, esse tipo de longevidade, que é viver muito, ainda não é acessível para quase todo mundo, né? Então não faria sentido a gente ficar conversando sobre isso, ok? Então, qual é o tipo de longevidade que nós podemos atingir? Longevidade é algo que a gente sempre tem como referência um tempo futuro. E para termos esse grau de saúde, de disposição, de vigor, nós aceitamos até certo ponto algum tipo de dedicação e sacrifício hoje. Então, parece que na balança isso não fica muito justo, né? Não existe um equilíbrio. Aquilo que eu vou obter está lá na frente, no futuro, mas eu tenho hoje muito sacrifício. Eu pago um preço, eu me dedico. Resultado lá na frente, saúde lá na frente, bem-estar depois. Como que a gente faz para aproximar um pouco mais essa situação? Para que a gente tenha um resultado um pouco mais justo. Na chamada nós falamos sobre longevidade e sobre vitalidade. Como nós falamos na última live, né, quem não assistiu está gravada, dá uma olhadinha lá. Longevidade e vitalidade são tipos ou níveis de energia. Então nós estamos falando de energia. Sendo assim, não é simplesmente um resultado futuro, mas é um estado de energia que a gente pode desfrutar hoje, no presente. Faz sentido? Vocês entendem? Se longevidade fosse simplesmente viver para sempre, nós precisaríamos esperar 150, 200 anos para dizer que aquela pessoa é longeva. Mas quando a gente lembra que longevidade é um nível, é um estado de energia, vocês percebem que é possível viver a longevidade hoje, no presente, porque ela não é um resultado, é um estado que a gente pode construir, entendeu? Por isso que é possível todo ser humano viver um estado longevo, ok? Falando sobre essa energia que a gente tem conversado, né, durante os nossos encontros. Mais uma vez, falando sobre a dedicação presente e um resultado futuro. Pensando em energia, ok? Vejam como não parece coerente nós pensarmos em fazer, em realizar, em dispor de uma série de ações, de resultados, né, de atitudes, hoje, que vão fazer com que a gente perca energia, que a gente desgaste energia, que a gente reduza o nosso nível de energia, mas a gente espera no final ter mais energia. É coerente isso? Faz sentido para vocês? Como que eu posso fazer uma série de coisas hoje que vai fazer com que eu perca energia, que eu me sacrifique, que eu me desgaste
E eu acredito que com isso eu vou ter mais energia. Não é estranho? E vocês não estão loucos em achar isso estranho. Porque de fato é estranho e não é totalmente verdade. Por quê? É necessário que eu plante energia para que eu colha energia. Não é? Tudo aquilo que eu semear, eu vou conseguir colher. Então, se eu quero energia, eu preciso plantar energia. Entenderam? Por isso que não basta simplesmente a gente se sacrificar. Não basta simplesmente a gente ter um grande esforço para comer tudo aquilo que a gente não gosta e fazer um monte, várias horas de atividade física todos os dias, e deixar uma série de prazeres e abrir mão de uma série de coisas, achando que com isso eu vou ter muito resultado, muita saúde, muita vitalidade. Eu preciso sim fazer algumas coisas que eu não gosto, que não são confortáveis, que eu preferiria fazer diferente, sim. Claro, em relação a qualquer área da nossa vida, existem coisas que a gente precisa fazer e que a gente não gosta. Por exemplo, há um tempo atrás eu estava estudando um material sobre trabalho, sobre resultados, sobre produtividade. E o especialista estava dizendo para a gente que é muito importante que a gente trabalhe em algo que a gente ame, que tem relação com a nossa paixão, que tem a ver com os nossos valores. Mas apesar disso, não significa que se você trabalhar com aquilo que você ama, você vai viver no paraíso. Tudo será flores. Independente de nós fazermos aquilo que a gente gosta, sempre existe pelo menos uns 20 a 40% de tudo que a gente precisa viver, realizar e passar que a gente não gosta. Mesmo no trabalho que a gente ama. Então, é óbvio que existe um grau de sacrifício e dedicação, mas não precisa ser 100% chato. O que eu estou querendo dizer é que, infelizmente, a gente é educado e condicionado a acreditar que quanto mais esforço e quanto mais sacrifício, melhor será o resultado. E isso não é verdade. Existe um senso comum em relação a esse conceito, mas ele está longe de ser verdadeiro. E isso acaba causando, inclusive, uma crença limitante, um estado negativo na mente da maioria das pessoas, que é buscar sofrimento. Entenderam? Quanto mais eu me dedico, quanto mais eu me esforço, quanto mais eu sofro, melhor vai ser o resultado depois. Olha que contrassenso. Uma coisa é acreditar que eu preciso me dedicar. Outra coisa é acreditar que quanto maior o sofrimento, melhor o resultado. Percebem que são duas coisas completamente diferentes? Ok? Então, quando a gente está falando sobre longevidade, sobre energia, como é possível viver e despertar esse estado hoje? Ok? Primeiro, nós estamos falando sobre algo que tem relação com satisfação. Não é verdade? E nós estamos falando, de uma maneira mais específica, sobre autossatisfação. É algo que fazemos para nós mesmos. É algo que em si já traz um grau de satisfação muito grande. O que significa isso? Não é fazer para obter lá na frente, mas ao mesmo tempo que eu faço, eu já desfruto dessa satisfação. Entenderam? Quem gostaria de aprender isso? Não é muito mais interessante trocar o conceito antigo de muito sofrimento e dedicação hoje para ter algo lá na frente, trocar isso por eu posso me dedicar, eu posso me sacrificar, mas ao mesmo tempo eu já vivencio a satisfação. Não é muito mais interessante? Por isso que existe um segredo por trás desse processo. E desta forma, como a gente falou no início da nossa conversa, se existe naturalmente uma distância entre a dedicação e o resultado, ele costuma ser mais distante do que deveria. A gente pode encurtar. Como eu faço para encurtar? E mais ainda, como eu faço praticamente para conseguir ter, depois de algum tempo que eu aprendo a fazer isso, óbvio, para que eu consiga desfrutar no mesmo momento.
imediatamente. Faça um exercício. Opa! A Leila quer? Quem mais quer aprender? A gente pode fazer um acordo, né? Existem dois tipos de pessoas. Aqueles que acreditam que eu preciso de muito sacrifício para ter muito resultado lá na frente com sorte, eu fico rezando. Outros acreditam que eu posso me dedicar e já ter o resultado quase que imediatamente. Vamos fazer um acordo? Aqueles que não acreditam que é possível, pode sair da live. Eu só vou falar com aqueles que querem aprender agora. Pode ser? Né? Tem gente que prefere, né? Sofrer e talvez na outra encarnação alguma satisfação, não é? Então tudo bem, então aí talvez vai precisar aprender com outra pessoa. Mas a gente pode obter quase que imediatamente. Quem mais além da Leila gostaria? Quem está entrando aqui? Herê. Como é que vai, Herê? Tudo bem? Eu estou sem o óculos aqui, deixa eu ver se eu enxergo mais alguém entrando. Kleb já entrou, né? O Nitão também está por aí. Carolzinho. Carol. Tudo bom, Carol? Ale Damo. Quem? Ale Damo. O Ale. Fale, Damo. Beleza? Se eu esquecer de chamar alguém aqui, me desculpa, tá? Porque eu preciso colocar o óculos, eu preciso da minha contra-regra lendo quem está entrando aqui, tá bom? Então, continuando. A primeira coisa que a gente desenvolveu até agora é um conceito extremamente importante. Que conceito é esse? Longevidade não é um resultado no futuro. Longevidade é um estado de energia e, sendo assim, a gente pode despertar e construir esse estado de longevidade hoje, no presente. Segunda coisa que nós conversamos. Se longevidade é energia, assim como qualquer resultado, ao invés de dedicar muito hoje para ter algo lá na frente, nós podemos encurtar essa distância e aprender. Ao mesmo tempo que eu me dedico e construo, eu já começo a desfrutar. Eu já começo a vivenciar esse estado de longevidade, porque nós estamos falando sobre satisfação. Autossatisfação interior é um estado de espírito. Longevidade é um estado de espírito. A maioria de vocês já deve ter ouvido falar sobre o conceito de estado mental, ou o termo em inglês que é mindset. Tudo que a gente vive, tudo que a gente sente, o resultado da nossa vida é uma manifestação da nossa mentalidade, do nosso mindset. Então, se nós temos um mundo interior longevo, nós teremos longevidade. Se nós temos um mundo interior de autossatisfação, de encontrar os pontos positivos, de perceber as saídas, as possibilidades, as alternativas, nós vamos encontrar saídas cada vez mais. Então, a gente precisa construir um estado interior para que a gente vivencie isso fora, na vida, não é? Então a gente está falando sobre satisfação. E aqui eu gostaria de desenvolver um pouco melhor um conceito que, meio en passant, nós já falamos sobre isso em um videozinho ou outro, mas de uma maneira muito superficial. Existe um grande segredo, algo muito importante, que é o seguinte. De uma maneira simples, todo mundo busca felicidade. Porém, felicidade é um conceito tão desgastado que ele acaba sendo usado como sinônimo de uma série de coisas que está longe de ser felicidade. Por isso que eu prefiro usar o termo autossatisfação. Por dois motivos. Primeiro, felicidade está muito relacionado a um sentimento. E os sentimentos, eles flutuam, não é? É algo efêmero. Você pode, num segundo seguinte, já não está sentindo mais aquilo, não é? Agora, quando você encontra um estado interior de satisfação, isso pode perdurar muito tempo, ok? Qual é o segredo? Quando nós falamos sobre satisfação, tem uma relação direta com saúde, né? Óbvio, porque o meu tema principal, né, tudo que a gente conversa está em torno desse grande tema que é saúde. Então, vamos falar sobre longevidade, vitalidade, satisfação e saúde. Como que isso funciona? Qual é o segredo que eu quero compartilhar com vocês? Se vocês agora, né, parem um instante e se imaginem em situações nas quais vocês se dedicaram para fazer algo, para realizar algo, para experienciar algo e aquilo não aconteceu. Ou seja, imaginem uma situação
de fracasso. Qual é o estado interior? Não costuma ser muito agradável, né? A gente poderia, dentro de uma classificação bem simplista, dizer que é algo negativo. Quando nós lembramos de situações onde o resultado não foi o que a gente esperava, foi muito esforço e sem resultado, seja concreto, material, dinheiro, emocional, não importa. Nós temos um sentimento de frustração. Existe um estado negativo. E vocês percebem, se puxarem pela memória sobre essas experiências que vocês viveram, não existe uma certa compressão do nosso mundo interior? Não existe uma certa queda de energia? Não é assim? E o contrário. Imagine situações nas quais vocês conseguiram fazer o que vocês tinham proposto para si mesmos. O estado interior, ele se amplia, não é? O nosso coração, a nossa energia, ela cresce, não é assim? É o oposto da frustração. Vocês entendem o que é essa grande satisfação? É uma ampliação da nossa energia. Mas por que essa energia se amplia? E aqui é que está o segredo. Toda vez que nós despertamos um potencial, toda vez que nós aplicamos os nossos potenciais, isso traz um sentimento de satisfação. Porque eu percebo que eu sou capaz, eu percebo que eu sei algo, eu percebo que eu consigo contribuir, eu percebo que é possível em algum momento eu deixar uma contribuição, ou no presente ou no futuro, que vai além do meu ser individual. Entendem isso? Toda vez que eu desperto um potencial, aplico um potencial e gero algum tipo de resultado, isso traz uma satisfação. Descobrir um potencial e aplicar um potencial me deixa satisfeito. E isso amplia a minha energia. No mesmo momento, qual é a relação que eu tenho com saúde? O meu sistema imunológico sobe. Então, nesses tempos de Covid ou em qualquer outra situação na qual a gente precise da nossa imunidade mais elevada, lembrem sempre, o grande segredo é: coloquem em prática todos os potenciais que vocês conseguirem. Quanto mais vocês aplicarem, quanto mais vocês fizerem, quanto mais vocês contribuírem, mais autossatisfação vocês terão. E a imunidade sobe. O contrário é verdadeiro. Quanto menos você usa o seu dom, o seu sistema imunológico, ele cai. Vocês percebem como a gente pode rapidamente começar a ter mais saúde, mais energia? Despertem e apliquem os seus potenciais. Entenderam esse conceito? Faz sentido para vocês? Ok? Legal? Dá um atraso? É que dá um atraso aqui na... Eu tenho que esperar um pouquinho para ver a resposta de vocês aqui. Mas vamos continuando, aí eu vou voltando aqui respondendo, ok? Então, a primeira conclusão que a gente chegou foi que o nosso nível de imunidade, nosso nível de satisfação e o nosso nível de energia sobe quando a gente desperta e coloca em prática os nossos potenciais, ok? Agora eu gostaria de desenvolver com vocês um outro tópico relacionado à saúde, na verdade o próprio conceito de saúde, que também muitas vezes ele é meio desviado. Eu poderia dizer que o conceito de saúde que a maioria das pessoas tem não traz o melhor estado de saúde. O que significa saúde? Muitas vezes a gente pensa, eu quero saúde. Saúde é um dos maiores estados ou um dos maiores presentes que uma pessoa poderia ter. Porque quanto mais saúde, mais capacidade você terá de fazer qualquer coisa. Então faz sentido pensar assim, né? Mas vocês percebem que quando eu penso em ter saúde, em obter saúde, significa que saúde é um resultado final? É o destino?
É a linha de chegada da minha jornada? E na verdade, saúde não é a linha de chegada. Saúde não é um resultado, mas é um recurso. É um caminho, é um potencial. Então, entendem a ligação que a gente está fazendo aqui? Quando a gente começa a perceber que saúde também é um potencial, quanto mais a gente desperta esse potencial, mais nós teremos satisfação, mais nós teremos energia. Aí vocês vão dizer, mas espera aí, Nelson, está meio confuso. Para que eu tenha saúde, eu preciso usar a saúde, mas eu não tenho saúde, como é que eu uso? Não é? Antes da saúde vir, a gente precisa ajustar o acesso aqui na cabeça. E qual é essa mudança? Saúde não é o resultado, saúde não é o destino, saúde não é a linha de chegada, saúde é o caminho, saúde é o recurso, entenderam? E qual é a diferença? Como é que eu faço para ter essa mudança mental? Qual que é a compreensão que me falta? Quando eu lembro que a partir desse estado e desse potencial de saúde, eu serei capaz de realizar muitas coisas. E aí, o que cada um vai fazer depende dos seus conceitos, dos seus valores, do seu objetivo de vida. Mas independente do que seja, a saúde me permite realizar uma série de coisas. Vocês conseguem visualizar que o meu estado original, inicial, no meio eu tenho saúde e depois eu tenho os resultados? Ou seja, saúde está no meio do caminho, ela é um recurso, é um degrau para que eu chegue nos meus resultados. Então, nesse sentido, não é mais destino. É um recurso, é um potencial, está no meio do caminho. Entenderam? Então, como que eu faço essa mudança? Lembrem que saúde é o potencial para a realização. Saúde não é o objetivo final. Aqui a gente tem duas grandes vantagens. A primeira é, quando eu mudo esse conceito, eu vou ter uma possibilidade de obter muito mais energia. Essa é a primeira grande vantagem. Segunda vantagem, quem pensa em saúde como resultado, normalmente, quando chega lá, relaxa. Não é? Já consegui, beleza. Se acomoda. E quando a gente faz isso, o que acontece? Começa um processo de decadência. A gente perde a nossa saúde. Mente feliz, corpo feliz, tudo vibra, né? Comentário da Leila. Exatamente. A gente começa, na verdade, num nível mais sutil ainda, né? Mas de uma maneira mais concreta, que fica mais fácil para a gente conversar, a gente pode falar da mente, que é o que a gente está usando na nossa conversa de hoje, que é o nível de conceitos. Porque o conceito é o que começa a construir a nossa mentalidade e é esse estado interior que nos leva à ação. Então o nosso destino e o resultado da nossa vida começa no direcionamento que a nossa mente nos dá. Então, se você tem esse estado interior de felicidade, você começa a estimular que toda a sua energia e os níveis mais sutis, eles mudem para a felicidade, para a energia, para a vitalidade, ok? Mas não é simplesmente por acreditar, ok? A gente não está falando sobre um processo de mentalização, de simplesmente mudar uma crença e aí tudo vai acontecer por um passe de mágica. Não. Esse é o primeiro passo fundamental e necessário para que a gente possa, de fato, ir para a ação. E essa ação é que muda a nossa vida, ok? Não é simplesmente acreditar, então eu vou acreditar e vou respirar e sentar num canto e a minha energia vai fazer com que o meu destino se transforme de uma hora para outra. Não. A mente te leva a uma nova atitude e essa atitude vai construir a sua vida. Só que esse estado mental de alta energia gera atitudes de alta energia. E aí a gente começa a vivenciar o estado de vitalidade. E uma pessoa com vitalidade, hoje, no presente, agora, ela realiza muito mais. Então vocês percebem que a gente começa a construir e obter essa longevidade, essa vitalidade hoje no presente e não no futuro. E por que é possível e a gente consegue esse estado no presente? Porque é o que a gente precisa para a construção do futuro. Ou seja, a gente planta energia para colher energia, ok? O que mais? Na última live a gente falou um pouco sobre intenção em um dos níveis de energia. E eu queria voltar um pouquinho nesse conceito para poder desenvolver um pouco mais esse segredo que a gente está conversando hoje.
Quando a gente fala sobre intenção, intenção não é desejo, tá? Intenção não é, eu gostaria de ter algo, a minha intenção é de tal coisa, né? Não é desejar algo. Intenção é um movimento, um estado interior e uma direção, ok? Intenção é um estado interior que gera uma direção, que gera um movimento, ok? Então, quando nós construímos esse estado interno, essa intenção de que saúde é um potencial, essa intenção puxa a minha energia, entenderam? Ela direciona a minha energia. Eu lembrei de uma experiência. Eu tive, quando eu estava ainda na antiga quinta série, né? Era o ginásio, quinta, sexta série. Eu morava em São Paulo e eu tive um grande professor de educação física, né? É uma pessoa que marcou a minha vida. Ele se chamava Franco. Na época, ele já deveria ter mais de 60 anos, um senhor magro, cabelo grisalho, na verdade o que sobrava, né? Porque na frente era careca, um vozeirão muito grosso. E ele não apenas ensinava todas as modalidades esportivas e de atletismo ao longo do ano, mas ele fazia junto com a gente. Ele era uma pessoa que tinha muito vigor, um humor lá em cima. E eu sei que muita gente às vezes reclama, né, das aulas de educação física, porque eu não sei como é que está hoje, mas até pouco tempo atrás, a maioria era simplesmente o professor deixava a bola ou de futebol ou de basquete e o pessoal ficava jogando, e isso era aula de educação física. Eu tive o grande privilégio de ter um professor que era professor com um P maiúsculo, né? Então eu aprendi todas as modalidades de esporte e de atletismo com essa pessoa, até ginástica olímpica. E foi uma época em que eu comecei a tomar gosto por atletismo, né? Eu fazia as provas longas, eu era fundista, né? Provas de 1.500, 4.000 metros para cima, né? E era muito interessante porque uma orientação que ele dava para a gente em relação a todas as provas que envolvem corrida e que vale para a vida e que vale exatamente para o que a gente está conversando aqui hoje a respeito de intenção, é o seguinte. Ele dizia, quando você estiver se aproximando da linha de chegada, não olhe para a linha de chegada. Imagine que ela está pelo menos 50 metros à sua frente. E desta forma, você vai tirar toda a energia que você ainda tiver no seu corpo e vai correr como se faltasse 50 metros para a linha de chegada. Desta forma, a gente passava pela linha de chegada a todo vapor. E isso fazia com que a gente ganhava mais um tempinho aí em relação à nossa marca. Por que isso é importante? Vocês percebem o que acontece na situação oposta? Se eu já vejo que eu estou chegando na linha de chegada, o que eu faço? Sem querer eu começo a relaxar. Já está chegando, que bom, eu posso descansar um pouco. Nossa, está quase acabando. Que bom, eu não aguentava mais. Não começa a ter esse tipo de pensamento? Nesse momento a sua energia cai. Então a gente deve sempre jogar o resultado lá para frente. Porque quanto mais eu faço isso, eu acesso mais energia. Por isso que pensar em saúde como um recurso e não como um resultado, e ter os resultados, o meu trabalho, um trabalho voluntário, a vida social, não importa, né? Aquilo que você tem como algo de mais valor lá na frente e a saúde no meio, significa que você vai passar batido, correndo pela linha de chegada que é a saúde. Entenderam o que a gente fez? Coloque a saúde no meio e joga essa linha de chegada lá para frente, que são os resultados. Significa que a gente vai passar por esse estado de saúde a todo vigor, a todo vapor, e a nossa energia ela sobe muito mais. Quanto maior a nossa intenção, maior a energia que a gente traz à tona. Tem um outro exemplo que eu gosto muito de falar para os meus amigos, que é aquela situação da jarra de água ou de suco. Eu acredito que todo mundo já passou por isso, não é? Às vezes você vê na mesa uma jarra
e aí você vai se servir ou servir uma pessoa. Às vezes acontece dessa jarra estar quase vazia e você não percebe, porque ela não é transparente, né? E aí você pega a jarra e levanta com muita força, não é? Todo mundo já deu esse tranco numa jarra quase vazia, porque fez mais força do que precisava. Vocês percebem que quando a nossa intenção ela é maior do que o necessário, a gente traz à tona uma energia também muito maior. Entenderam? Esse é o significado prático de jogar a linha de chegada lá para frente. Trace uma meta, tenha uma intenção à frente, maior, mais intensa, mais elevada. Isso traz a nossa energia à tona, ok? Vocês estão me ouvindo bem? O som tá legal, a imagem tá boa, precisa ajustar alguma coisa? Vão me avisando aí eu posso corrigir para que a gente tenha a melhor experiência possível. Hã? Tá meio escuro? Melhor? Melhorou? Então vamos lá. Então lembrem, não olhem para a linha de chegada. Imaginem lá na frente, para que a gente possa passar com todo o vigor. A vida também é assim, não é? Se a gente imagina que a nossa existência tem 70 anos, ao invés de imaginar que ela tem 100, 120, 150, 200, 300 anos, onde é que está a sua linha de chegada? Se a linha de chegada de uma pessoa está nos seus 70 anos, quando ela tiver 50, o que acontece? Ela já começa a desistir porque está no fim da vida, não é? Ou então o contrário, não, só falta 20 anos, eu vou ter que aproveitar o máximo que já vai acabar. E aí o que acontece? Em geral, a pessoa acaba tomando decisões erradas, ela fica mais ansiosa, fica mais eufórica, fica mais impaciente, não é? Então, vamos jogar lá para frente a nossa linha de chegada da vida. 150, 200, 300 anos com vitalidade, ok? Não numa cama sofrendo, ok? Lembrem, longevidade não é um resultado lá na frente. Longevidade não é viver muito. Longevidade é um estado de energia presente. Isso é muito importante, ok? Então a gente está falando sobre essa intenção. Percebam o quanto isso é importante. A nossa intenção, a linha de chegada, ela é fundamental. A gente precisa colocar ela lá na frente. Então nós vimos que saúde não é o objetivo. Saúde não é o resultado. Saúde é um recurso, é um caminho. E eu queria avançar um pouco mais com vocês em relação a esse conceito. A gente falou que no momento em que eu tenho uma intenção maior, eu acesso mais energia, eu acesso mais força, ok? Então, eu gostaria que vocês fizessem uma autorreflexão. Se a energia e a vitalidade que eu tenho hoje não é o que eu gostaria de ter, ou então, se a energia e a vitalidade que eu tenho hoje é muito pequena, avaliem qual é o tamanho da minha intenção. Qual é o tamanho do meu ideal? Será que eu estou pensando em levantar uma jarra só com 100 ml de água? Ou uma jarra de 5 litros? Qual é a energia que eu estou acessando? Isso depende do tamanho do meu ideal, do tamanho do meu sonho, do tamanho do meu propósito. E vejam bem que a gente não está simplesmente falando, tenha um grande sonho e deseje e tenha bons pensamentos que você vai obter. Não, nós estamos realmente traçando um caminho concreto de como isso acontece. No momento em que eu traço essa linha de chegada, esse sonho, esse ideal, esse objetivo maior, eu acesso dentro de mim uma energia que ela estava o quê? Adormecida. E como que isso funciona? Se você tiver um problema na sua casa, deu um problema na parte elétrica, você vai chamar um eletricista. E assim, o eletricista vem. Se você acha que a pintura não está muito boa, está feia, está velha, está suja, então você vai ligar para um pintor. E assim, um pintor vem até a sua casa
para fazer o serviço, não é? Por que o pintor veio? Porque você chamou. Por que o eletricista veio? Porque você chamou. Como que a gente faz para atrair os nossos potenciais? Você precisa chamar. E aí eu pergunto, por que você chamou o eletricista? Porque eu precisava do serviço dele. Porque eu precisava que ele realizasse uma tarefa. Como aquela tarefa era necessária, aquele potencial do serviço do eletricista era necessário, ele chegou, não é assim? Da mesma forma, se eu pretendo despertar algum potencial interior, é necessário que eu chame esse potencial. É necessário que eu crie uma condição, um trabalho que precise desse potencial e assim ele desperta. Entenderam? Se você não precisar conversar com alguém, você vai começar a falar? Não vai. Você não precisa falar nada, você não precisa se expressar, você não precisa conversar. Por que você vai falar? Não é assim? Quando que você começa a falar? Quando você quer que alguém entenda alguma coisa. Vocês entendem que de uma maneira intuitiva a gente acaba fazendo isso? Mas normalmente isso não é consciente. Então, aqui eu estou apresentando para vocês uma chave. Como é que a gente faz para que um potencial venha à tona quando ele está adormecido? Não basta simplesmente desejar ter esse potencial. Você precisa criar na sua vida uma situação, uma condição na qual você vai usar aquele potencial, na qual aquele potencial é necessário. Quando ele for necessário, você começa a estimular, ele começa a vir à tona. Não significa que ele vai aparecer assim, na sua perfeição, 100%, imediatamente para você poder usar, porque se ele estava adormecido há muito tempo, ele está meio cheio de teia de aranha, vamos dizer assim, né? Mas aí conforme você traz ele à tona, e aí você começa a aplicar, começa a praticar, mais você faz, mais ele acelera, mais ele desperta. As pessoas que têm experiências com atividade física sabem que o nosso corpo tem memória celular. E às vezes você praticou esporte há 30 anos atrás. De repente você resolve voltar, você não vai levar anos para voltar a ter aquela capacidade, aquele estado que você tinha antes. Você vai voltar muito mais rápido a ter aquele mesmo potencial. Por quê? As suas células lembram, elas têm esse registro de como fazer. Então, no momento em que você desperta um potencial, porque você cria na sua vida uma situação para que aquele potencial venha à tona, você vai lembrando e ele se retroalimenta. Porque, na verdade, todos nós, sem exceção, temos todos os potenciais adormecidos. A gente só precisa cutucar. Conforme você estimula, ele começa a aparecer. Por isso que a gente tem memória deles, porque eles já existem no nosso mundo interior. Então, dessa forma, a gente consegue o quê? Acessar um nível mais alto de energia. Eu lembro de uma situação, tem uma amiga nossa, a Cassinha, que há muitos anos atrás, ela estava terminando a faculdade de assistente social, se não estou enganado. E aí ela precisava fazer um trabalho, terapia ocupacional, perdão, Ela precisava fazer um trabalho que envolvia fazer uma pesquisa, uma enquete, com alguns amigos, sobre algumas coisas da sua rotina. E aí, no momento em que ela me perguntou, bom, quando você prepara a mesa de uma refeição, como que você faz? Falei, bom, eu prego 3 pratos, 3 copos, 3 jogos de talheres. Aí ela me interrompeu e perguntou, por que você pega 3 de cada? Aí eu falei, eu, minha esposa, minha filha. E ela falou, olha só que interessante. Será que todo mundo que eu fizer essa pergunta vai colocar 3 conjuntos na mesa? Não. Se a pessoa mora sozinha, ela vai colocar um conjunto só. Se é uma mãe que tem um marido e 6 filhos, ela vai colocar 7 jogos na mesa. Vocês percebem que quanto maior o número de pessoas que existe no seu mundo interior, na hora que você vai fazer alguma coisa, o seu potencial, a sua intenção, a sua atitude também é maior, ela é proporcional. Ou seja, o universo e o destino, ele é do tamanho
do universo que existe dentro de você. Depende do quanto você considera que é possível dentro de você, você consegue realizar fora. Ou seja, a energia que brota, ela depende do tamanho do que você considera que é possível. Essa energia ela consegue vir à tona de uma maneira muito grande. Ok? Então, isso é uma coisa, mais uma vez, que a gente faz de forma espontânea, não é? Você não pensa quantos jogos de talheres e de pratos você vai colocar na mesa. Mas você já tem essa condição, você já tem essa força. Agora, talvez, se você pedisse para uma pessoa que mora sozinha, para que durante uma semana ela colocasse 3 jogos na mesa, no final daquela semana talvez ela dissesse, nossa, foi muito cansativo. Aquilo não foi bom. Porque não tem sentido para ela. Ela tem energia para um jogo, você mandou ela colocar 3 e não existem outras 2 pessoas na vida dela para ela fazer isso. Ou seja, não existe essa força, esse direcionamento da intenção e da energia para que ela seja capaz de colocar os 3 jogos. Entenderam? Então, mude o nível da sua linha de chegada. Aumente o tamanho do seu ideal e a sua energia também virá à tona. Tá? Então a gente está falando sobre longevidade. E desde o início eu tenho afirmado que longevidade, esse estado faz com que a gente consiga levar a nossa energia, a nossa vitalidade às alturas, ok? Ok, um comentário da Carol, né? A epigenética ela já comprova que nós temos todos os potenciais, só basta a gente despertar, ok? E isso inclusive vale para os 2 lados, né? Vale tanto para os potenciais positivos, quanto para os potenciais indesejáveis, negativos. Por exemplo, genes relacionados à doença. Nós não estamos falando sobre alterar o DNA, mas simplesmente em estimular para que um DNA que tem um potencial positivo se manifeste, a gente vai ter disponível aquele potencial, ou então você desligar o interruptor daquele gene de doença. Então ele pode não se manifestar ou até retroceder. Tá? Isso, né, como a Carol comentou, é ciência. Isso já é comprovado hoje. Né? A epigenética já mostra isso. Então, isso não vale só para o nosso DNA. Isso vale para tudo que é sutil. A nossa energia e os nossos potenciais, eles vêm à tona, desde que você acione. Como é que você vai acionar? Chama. Como é que eu chamo? Assim como eu chamo um pintor. Quando o serviço dele é necessário, ele vem. Crie condições na sua vida onde aquele potencial será necessário. E assim, ele consegue vir à tona. Então, a gente está falando de longevidade, não é? Quando eu começo a perceber que longevidade é um estado e eu traço essa linha de chegada para mim, como sendo possível, porque esse potencial já existe dentro de mim, eu começo a criar condições na minha vida para longevidade. Criar condições para vitalidade, ok? Alguma dúvida, pessoal? Tá claro? Tá fácil? Tô ajudando ou confundiu mais ainda, né? Coloquem aqui para eu saber se vocês estão acompanhando, se tem mais algum comentário, alguma dúvida. Ok? Então a gente falou que saúde não é o destino, saúde é um recurso e um potencial para despertar. O tamanho do meu ideal, o tamanho da minha energia, trará essa vitalidade. Então faça essa reflexão. Se a minha energia está muito baixa, provavelmente os seus ideais são muito pequenos. Ou talvez o seu ideal possa até ser muito grande, mas talvez ele seja irreal. Talvez ele seja ilusório, entenderam? Tem pessoas que têm um ideal muito grandioso, mas às vezes esse ideal grandioso, ele é irreal, ele é ilusório, ele não é possível para aquela pessoa, ou pelo menos ela não está acreditando nisso. Significa que, ao mesmo tempo que a pessoa diz que deseja, ela não acredita no nível mais profundo. Isso faz com que ela se boicote. Então esse ideal, ele não é grandioso, porque ele é ilusório, ok? Então nós estamos falando de ter um grande ideal, um grande objetivo real, verdadeiro, possível. Mas esse possível ele é muito maior do que a maioria das pessoas acredita, tá? Mas também não pode ser uma coisa fantasiosa, ok? Porque senão a gente vai se boicotar. Temos ainda 9 minutinhos antes de terminar o nosso tempo aqui da live. Dá pra gente compartilhar alguns conceitos finais para a gente fazer uma conclusão aqui da nossa conversa.
tá? Então, longevidade é um estado que a gente pode viver hoje. A vitalidade é algo que a gente pode obter hoje, não simplesmente se dedicar, se sacrificar, realizar uma série de coisas para lá na frente ter mais energia e resultados. Não, a gente pode fazer isso hoje, no mesmo momento em que a gente está vivendo, né? A Leila, agora há pouco, falou, eu quero, não é? Eu até brinquei com quem estava aqui presente, olha, quem não quer ou quem não acredita que isso é possível, pode sair da live. Né? Vai assistir de alguma outra pessoa, deve ter pelo menos umas 200 acontecendo agora, né? Alguém deve estar falando de outra coisa. A gente está falando que é possível hoje, ok? Agora. É o que eu agora há pouco compartilhei com vocês a respeito dessa incoerência, né? A gente passa a vida aprendendo que você precisa fazer uma série de coisas que vai gastar energia, que vai tirar a sua energia. E aí você acredita que com isso você vai ter mais energia. Isso é meio estranho, né? Como é possível eu roubar energia e ter mais energia? Não, eu preciso plantar energia para com isso obter mais energia. Eu construo, eu semeio e assim eu vou ter exatamente esse fruto, ok? Isso é causa e efeito. A gente planta de fato o que a gente semeia. É que muitas vezes a gente acha que está semeando algo e não prestou bem atenção. E aí na hora que vem a fruta a gente estranha, porque a gente não reconheceu aquela semente, ok? A gente está falando, em linhas gerais, sobre propósito. A gente está falando sobre legado. A partir do momento que eu percebi e que eu defini para mim mesmo que eu iria, nessa vida, construir esse legado e deixar essa marca para que muito mais pessoas pudessem ter energia, ter vitalidade e viver esse estado longevo hoje, tudo começou a mudar, tudo começou a fazer sentido na minha vida. Porque você fica mais sensível, você fica mais perceptível às informações e às oportunidades que estão alinhadas àquilo que você está buscando. Né? Quando a gente fala que uma pessoa pulsa e ela atrai, não significa que ela atrai, simplesmente. Mas no momento em que você vivencia, pensa, sente um determinado assunto e tema, você fica sensível. Então na hora que você bate o olho, você vê o que já estava lá. Você percebe um livro que você não via, alguém passa na rua conversando e fala algo que agora você se interessa, por isso que você presta atenção. Antes passava batido e aquilo nem fazia sentido, não é? Não é natural uma pessoa decide comprar um carro. Ah, eu acho que esse carro é muito legal, ele é bonito, ele é econômico. E é engraçado, né? Por que será que ninguém prestou atenção? Né? Eu não vejo muito. Né? E quando ela decide que ela vai comprar, pronto, ela vê 3 em cada esquina, não é? Né? Mulher grávida também é assim, né? A sua companheira, a sua esposa, de repente tá grávida, e aí você vê um monte de mulher grávida na rua. Por quê? É coincidência? Agora todo mundo ficou grávida? Agora todo mundo comprou o carro que você quer? Não. Você simplesmente ficou mais sensível e agora você está atento àquilo que já estava ali. Você abre os seus olhos às oportunidades que sempre existiram, mas você não ia atrás. Tá? Esse que é o segredo de você mudar a sua intenção. Você cria internamente um direcionamento, e esse direcionamento permite que você veja o que sempre estava disponível. Tá? Então, a nossa longevidade também precisa ser assim. O nosso legado também precisa ser assim. Então, eu pergunto para vocês, se vocês desejam ter mais energia, se vocês desejam ter mais vitalidade, se vocês almejam esse estado de longevidade, os seus objetivos de vida, os sonhos de vocês, os seus projetos, eles precisam de energia e vitalidade? Eles estão alinhados a isso? Se não estiverem, você nunca vai ter energia, porque você não precisa. Imagine que o meu objetivo de vida é me aposentar o mais rápido possível, ficar descansando numa rede, ficar simplesmente lendo um livro. Nada de errado com isso. Mas imagine que o meu objetivo seja simplesmente esse. Eu me vejo com 50 anos de idade aposentado, só descansando. Então o meu objetivo, o meu ideal, o meu propósito é esse. O quanto de energia que eu preciso para isso? Quase nada, não é? Ou seja, eu não preciso de energia e vitalidade para esse sonho futuro que eu estou almejando. Isso significa que eu não vou despertar energia, porque eu não preciso dela. Agora, se você se imagina como, por exemplo, os voluntários
os Médicos Sem Fronteiras. Será que pode passar pela cabeça deles não ter vitalidade? Será que eles vão conseguir dar conta daquele nível de trabalho? Pensem, se o seu sonho, se o seu ideal, se o seu legado, a marca que você pretende deixar nesse mundo, não é algo que precisa de vitalidade, de energia, de longevidade, você nunca vai despertar, porque você não precisa. A gente precisa o quê? Alinhar o nosso propósito para algo que realmente precise de longevidade. Isso é ter um estado mental, um mindset longevo. Isso é ter um estado mental de vitalidade, ok? Eu vou deixar no finalzinho agora da nossa conversa, a gente está quase chegando no nosso tempo, eu vou deixar algumas sugestões de reflexão que podem ajudar a ajustar esse estado mental e naturalmente trazer mais energia, trazer mais vitalidade, tá? Isso é muito importante. Primeira coisa, essa primeira pergunta que eu fiz para vocês. Qual é o meu legado? O que eu estou construindo? Eu quero deixar uma marca nesse mundo? Por que eu falo de legado? Pode assustar muita gente. Né? Legado, deixar uma marca. Esse cara é louco. Eu mal consigo sobreviver. Eu mal tenho dinheiro para comer. Eu mal consigo fazer, né, o meu trabalho corriqueiro. Como é que eu vou pensar em legado? Como é que eu vou pensar em deixar uma marca? Exatamente por isso. A sua dúvida é exatamente a resposta. Eu não consigo fazer aquilo que eu gostaria porque os meus objetivos são muito pequenos. Para que eu tenha mais energia, eu preciso botar a linha de chegada lá na frente. Isso é legado. Isso é deixar uma marca. E assim eu passo batido pela linha de chegada. Então pensem, qual é o meu legado? Que marca que eu quero deixar nesse mundo? Essa é a primeira pergunta muito importante. Por quê? Isso não está totalmente alinhado ao conceito de longevidade que eu apresentei para vocês? É um estado longevo. Então, no momento em que eu tenho a intenção de construir, deixar uma marca, construir um legado que vai além da minha existência, eu vou deixar no mundo uma contribuição para as futuras gerações. Significa que o meu nome, a minha vida e os resultados da minha vida estarão além da minha existência. Isso não é longevidade também? Nesse momento eu já construo hoje esse estado longevo. Por isso que a minha vitalidade vai lá em cima. Então essa é a primeira reflexão que eu deixo aqui para vocês. Tá? O que mais? Segundo, se eu tenho esse propósito, esse sonho, quais são os objetivos que eu preciso? Quais são os potenciais que eu preciso? Essa é a lição de casa. Grande abraço e obrigado para todos vocês que me acompanharam até aqui.